Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem ascende. Emitte spiritum tum, et creabuntur, et renovabis facem terrae. Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in neodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amém. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso programa a respeito de anjos, demônios, possessões e assuntos semelhantes. No nosso último episódio, que foi ao ar, eu disse que eu iria atender a um pedido especial do nosso ouvinte, né, o ser humano, a respeito das hierarquias angélicas. Não apenas isso, esse programa vai ser, na primeira parte, a respeito dessas hierarquias angélicas, né, como é que elas funcionam, quem são e assim por diante, né. Não vai dar para nomear todos os anjos das hierarquias angélicas, mas eu posso explicar como é que funcionam essas hierarquias. Em seguida, eu vou trazer para vocês casos reais, né, que aconteceram ao longo da história de possessões, né, inclusive um bem célebre, que foi o caso de Santo Antão, né? Um santo que foi acometido e acossado pelo demônio, mas não exatamente possesso, obviamente, mas ele foi acossado pelos demônios de muitas maneiras diferentes, né? Queria mandar um abraço aí para todos os ouvintes que estão apreciando aí o meu programa no Nova Vertente, nessa série a respeito de demônios. Mandar um abraço aí para todos os ouvintes que têm mandado sugestões, que têm curtido, né? A curtida de vocês é muito importante para a continuidade e para dar um incentivo aí para o nosso programa, e inclusive vai, né, fazer com que o Coroa Católico se mantenha por mais tempo aí no Nova Vertente. Então, se você curte o programa do Coroa Católico, dá um joinha aí nesse vídeo. Estou virando mesmo youtuber, né? Estou pedindo joinha. E não esqueça, né, se tiver sobrando aí um barão, né, na sua carteira, torne-se membro. O Coroa Católico aparece lá no grupo dos membros Nova Vertente com alguma frequência, né? Tanta frequência quanto me é possível, mas eu interajo com o pessoal lá, sim. Então, bora dar um suporte aí para o Nova Vertente, pessoal. Muito bem. Agora, né, atendendo a esse especial pedido do ser humano, eu vou falar a respeito das hierarquias dos anjos, a hierarquia dos anjos, né? Então é o seguinte, nós temos, de acordo com a tradição da igreja, com a tradição hebraica, hierarquias angélicas que tornam os anjos, não diria diferentes em natureza, mas diferentes em poder e magnitude, né? Porque todos os anjos, eles estão na graça de Deus, né? Todos os anjos, eles fazem parte do reino dos céus, então eles não têm como cair mais. A guerra dos anjos já aconteceu e eles não precisam mais provar que eles amam a Deus, né? Esse teste dos anjos, esse juízo final dos anjos já aconteceu. Então nós vamos ter o quê? As nove classes de anjos dispostos em 3 tríades, né? Em 3 grupos diferentes dos coros dos anjos, né? A primeira dessas tríades, né, é composta pelos anjos que estão mais próximos de Deus, né? Aqueles anjos que fazem parte da corte celeste. O que seria uma corte? A corte é precisamente aquela parte da nobreza, aquela parte daqueles que prestam serviços ao rei
que vivem junto dele, que estão sempre na presença dele, prestando todo tipo de serviço. E a primeira ordem desta primeira tríade é composta pelos serafins. Serafim vem do hebraico, né? Serafim em português, mas em hebraico é saraf, né? Que significa aquilo que queima, ou aquilo que consome de forma completa, né? Só que aí não é um fogo destruidor, né? Não é um fogo que consome coisas exteriores, mas é um fogo que consome-se a si mesmo. É um fogo que se mantém aceso por si, por amor a Deus, né? É o fogo do amor. É o fogo que demonstra o grau de amor e devoção que a criação deve prestar diante de Deus. Então os serafins, eles servem para demonstrar isto. Eles servem para demonstrar o verdadeiro propósito de toda a criação, né? E o verdadeiro propósito de toda a criação é estar diante de Deus, glorificando-o, né? E exaltando Ele por toda a eternidade. Todo aquele que for para o reino dos céus e passar pelo juízo final no final dos tempos, vai fazer isto, né? Todos nós, se Deus quiser, vamos fazer isso. Nós estaremos diante dele, exaltando em sua glória e contemplando a face de Deus. Então nós vamos estar no mesmo patamar destes anjos das primeiras hierarquias. Então é o seguinte: outra classificação antiga para os serafins eram serpentes de fogo. Então, de todas as esferas, de todas as patentes, de todas as ordens, os serafins são os mais elevados, né? Tragicamente, uma parte considerável dos anjos que caíram eram serafins, né? Sobretudo, o mais elevado de todos os serafins criados por Deus, o próprio Lúcifer, né? E os serafins, por serem dessa primeira hierarquia, por serem os mais próximos diante de Deus, aqueles que estão na frente do próprio trono divino, né? Eles emanam da forma mais pura e mais magnificente do que qualquer outro anjo a essência divina, né? Eles têm o grandíssimo privilégio de estarem unidos a Deus de uma forma muito íntima e de compartilharem maximamente da magnificência dele, né? De acordo com as descrições da aparência desses anjos, eles não têm aparência antropomórfica, né? Eles são realmente imensos, e eles têm 6 asas, e eles são feitos de fogo, né? São seres cuja aparência é uma aparência ígnea, é uma aparência de fogo mesmo, e eles têm essas 6 asas. Então eles são tremendamente brilhantes e magnificentes, né? Nenhuma sombra subsiste na presença dos serafins. Eles iluminam absolutamente tudo e nada resiste ao fogo abrasador deles. Então os serafins, eles são inspiradores, né? Eles muito raramente aparecem para o ser humano, né? Porque um ser humano médio seria simplesmente arrasado pela experiência da visão de um serafim, né? Porque o serafim ele está diante de Deus, e a separação entre o ser humano e Deus, vamos dizer assim, caso ele fosse apresentado a um serafim, para o ser humano não teria uma grande diferença entre estar na presença de Deus e na presença de um serafim. É óbvio que entre Deus e um serafim existe uma diferença eterna, né? Infinita. Mas a diferença entre um serafim e um ser humano médio é quase infinita também. Então,
dificilmente você vai ter alguma descrição de uma visão de um serafim, né? A não ser pelo profeta Isaías. Logo abaixo dos serafins estão os querubins, né? E os querubins vêm do hebreu queruvim, né? E por que eles têm esse nome, né? Para designar a aparência deles, né? A aparência pela qual eles são geralmente conhecidos ao longo de toda a antiguidade. Então, os querubins, eles costumam ser descritos como possuindo um corpo de touro, uma face humana e asas. Eles também são representados entre os povos da Mesopotâmia, né? Os querubins, eles aparecem em outras culturas também, né? Exatamente com essa forma, com essa descrição, né? Tendo um rosto humano, um corpo de um touro, ou às vezes de um leão, e asas, né? São como que seres compostos, né? Então eles aparecem de uma forma meio híbrida, assim, né? Qual é a grande função deles, né? A função deles é precisamente estar logo abaixo da hierarquia dos serafins, né? A grande função deles é precisamente fazer essa ponte da vontade de Deus, né, que é transmitida através dos serafins, né, para que essa vontade ela chegue até os tronos, né. E os tronos, que são a hierarquia que estão logo abaixo dos querubins, eles são a origem de toda a autoridade, né, que Deus concede, né. Os tronos, eles são em si a personificação da autoridade divina e também da humildade, né, da pureza e da tudo aquilo que é santo, né, portanto livre de toda a contaminação do pecado, toda a contaminação daquilo que não está de acordo com Deus, né. E logo abaixo dos tronos nós temos logo a segunda ordem, ou a segunda tríade da corte celestial, né. E na segunda tríade nós vamos ter os nobres entre os anjos, né, porque ali na primeira ordem nós temos os ministros, nós temos aqueles que estão ali junto do Deus Pai, tá ali junto do trono celestial. Então logo abaixo nós vamos ter os príncipes e os generais, né, todos aqueles que estão no topo da cadeia de comando dos anjos que executam as ordens de Deus, né. Então no topo dessa segunda cadeia nós vamos ter as dominações, né, ou domínios. Então eles são como que os marechais e generais. Então eles recebem toda essa inspiração que vem dos querubins e dos tronos. Eles recebem essas ordens que vêm desde a corte celeste, né, desde o próprio Deus, e distribuem essas ordens para as hierarquias inferiores, né. Então eles são os generais, eles regulam essas atividades, eles são os regentes das atividades dos anjos, né. Eles são aqueles que mandam nos anjos, em todos os outros que estão abaixo deles, né. E outra coisa, os anjos chamados dominações, eles são padroeiros, ou seja, eles decidem os rumos e os destinos de nações humanas. Exatamente, né? As dominações colocam em execução a vontade de Deus para países, para nações humanas, né? E qual seria a aparência dessas dominações, né? Eles teriam uma aparência propriamente humana, então, né, nas dominações nós começamos a ter a aparência humana. E são formas humanas muito belas, né? E essas dominações de forma humana seguram
em uma mão uma orbe e na outra um cetro. Geralmente os reis na Idade Média eles eram retratados também dessa forma, como se eles estivessem sob os auspícios das dominações, ocupando o poder político naquele momento. Então, de fato, são as dominações que concedem o poder político a determinados indivíduos em determinadas épocas. Sem a permissão das dominações, nenhum ser humano pode tomar o poder. Então, é nesse sentido que a gente pode dizer que esses seres chamados dominações, eles podem colocar como governante tanto um grande sábio quanto um tirano. Podem colocar no governo tanto um grande estadista, um grande legislador, quanto podem colocar um tirano mesmo, podem colocar um ditador, alguém que vai levar o castigo àquele povo. Por muitas vezes Deus castiga nações inteiras que não seguiram a sua vontade. E quem põe em execução esses castigos, ou as bênçãos de Deus, são esses anjos chamados dominações. São esses anjos, inclusive, que vêm em auxílio dos governantes, que pedem a ajuda de Deus para governar ou para resolver problemas. Não por acaso, também são os anjos que estão assistindo as nações justas que entram em guerras. Caso uma nação esteja se defendendo de um agressor, e seja uma nação que está diante de Deus, que se coloca como serva da vontade de Deus, essa nação está sob a proteção direta de um anjo chamado dominação. E esse anjo é tremendamente poderoso. E ele vai levar a cabo as ordens de Deus, todas as bênçãos de Deus. E não importa o poder contra o qual aquela nação esteja se defrontando, ela vai sair vitoriosa, contanto que esteja de acordo com aquilo que Deus designou para ela naquele momento e que ela esteja debaixo da proteção de Deus e esteja dentro do reino de Deus, e debaixo da proteção dele. Então este anjo particular dessa nação, dessa dominação, não vai permitir que essa nação pereça perante as outras. Então, as interações entre as dominações dos vários países também presidem no mundo espiritual a diplomacia entre essas nações. Uma coisa interessante é que esses anjos, chamados dominações, não entram em contato direto com os seres humanos. Eles vão usar as hierarquias logo abaixo deles para que as ordens deles sejam levadas a cabo. Eu nunca vi nenhum relato assim, de uma dominação entrando em contato com um governante ou com um ser humano. Embora os governantes possam e devam entrar em contato com as dominações. E isso é muito simples, é simplesmente você ter um momento de oração pela sua nação, pelas boas intenções do governante. Quando você faz isto, imediatamente uma das entidades, mas a primeira entidade que te ouve é a dominação. E a sua intercessão pode fazer muita diferença, sim, tá? Tem gente que acha estranho ou até acha graça de você ter grupos de oração que rezam pelo bem da nação, para que a nação não pereça, não caia diante de seus inimigos e assim por diante. Mas eu vou te dizer, cara, esses grupos de oração estão fazendo uma coisa que você não faz, tá? Que é realmente recorrer a quem pode e a quem está querendo que você recorra. Que é um anjo extremamente poderoso, que pode muitíssimo mais do que qualquer ser humano, qualquer ser mortal. Ele tem muito mais contato com Deus do que qualquer ser humano, que não seja um santo, obviamente. Logo abaixo das dominações, nós temos
nós temos as potestades. O que seriam as potestades? Potestas. Né? Potestas significa poder. Então as potestades são também os condutores da ordem sagrada. Né? Eles pegam essas ordens das dominações e transmitem para os anjos que estão logo abaixo e levam a cabo aquilo que deve ser feito. Né? Eles são portadores também de missões muito importantes. Né? As mais importantes missões que são designadas para os anjos são levadas a cabo pelas potestades. Né? Eles também são a força de elite do exército angélico. Né? São os maiores dentre os maiores guerreiros que entram nas batalhas espirituais, vamos dizer assim. Né? Então, eles são os executores diretos das maiores ações que acontecem no próprio cosmos. Então, eles regem princípios cósmicos. As potestades exercem o domínio sobre princípios cósmicos macro, né? Os grandes princípios do cosmos. Então, eles são os detentores e eles são aqueles que dispensam ou cortam os bens dos quais a humanidade se serve. Né? Os dois maiores bens que a humanidade se serve para ser considerado humano seria a história. Né? Então, as potestades elas presidem sobre a história e sobre a memória de um povo. Né? Então, vamos dizer assim, quando Deus ele quer punir maximamente um povo, né? Quer que aquele povo se espalhe e não volte mais a se juntar, as potestades retiram daquele povo, né, a memória da sua história, a sua memória coletiva. Né? Então eles perdem o senso de ética, eles perdem o senso do pensamento superior, eles perdem toda a vontade, toda a disposição para reflexão mais aprofundada a respeito das coisas. Né? E a política desse determinado povo vai descambando até aquele nível que nós poderíamos chamar de barbarismo, né? Em que você não tem política, você só tem o exercício direto da vontade da forma mais sangrenta possível. Né? Eu junto o meu bando o meu bando aqui de capangas contra o teu bando de capangas, a gente se mata ali e vamos ver quem é que sobra. Né? Tem muita gente que acha que a política e o poder se exerce basicamente dessa forma. Né? Só pode achar uma coisa dessa quem vive numa época bárbara que nem a nossa. Né? Não é assim. Né? Não é isso a que se resume a política humana. Mas para o moderno, muitas vezes parece que é assim mesmo. Porque, de fato, se a gente for parar para analisar, não tem praticamente nenhuma nação humana que esteja se colocando debaixo das bênçãos de Deus e dentro do reino de Deus. Então é claro que a política humana vai acontecer num nível barbárico. Né? Os exércitos são maiores, a tecnologia é mais avançada, os mecanismos políticos são mais intrincados, mas, de fato, a gente vive numa época de barbarismo, a gente vive num tempo em que aquele que grita mais alto é o ouvido, aquele que detém mais meios é aquele que preside sobre os outros, e é a vontade do mais forte. Né? Aí muita gente vai dizer, mas sempre foi assim, não sei o que. Cara, você é uma anta, desculpa te dizer, você é uma anta, tá? A gente vai perceber ao longo de toda a história da humanidade, muitas vezes grandes impérios tentando dominar povos pequenos e não conseguindo. Tá? E eles tinham mais poder econômico, eles tinham mais soldados, eles tinham mais tecnologia muitas vezes, e mesmo assim eles não conseguiam subjugar outras regiões que eram menos avançadas do que eles, tinham menos riqueza. Eles simplesmente não conseguiam pegar aquelas regiões. Né? Então, tenta dar uma revista aí, né, nesse seu conceito a respeito de como os povos humanos sobrevivem, porque você está bem errado. Tá? Indo para a terceira hierarquia
a terceira classe da segunda hierarquia de anjos, né, da segunda tríade, nós vamos ter as virtudes. Né? O que significa a palavra virtude? A palavra virtude significa poder. Né? Potestade também é poder. Né? Mas a virtude é um poder menor do que a potestade. Né? O que seria então a virtude? As virtudes, os anjos chamados virtudes, eles presidem sobre pessoas. Né? Vamos dizer, cada pessoa tem uma missão perante Deus. Né? É o que a gente poderia chamar o plano de Deus para cada pessoa. Não é o teu anjo da guarda que vai te comunicar isso aí. O anjo da guarda ele tem uma parte específica na hierarquia angélica. Né? E são muito numerosos, são tão numerosos quanto existem seres humanos, ou já existiram seres humanos. Né? Cada ser humano teve um anjo da guarda, cada ser humano tem um anjo da guarda próprio e específico, que foi criado por Deus especialmente para servir, para te servir. Né? Então aí, você que nunca pede nada pro teu anjo, saiba que você está deixando ele ocioso, coitado. Né? Ele tem uma missão que é atender aos teus pedidos. Claro, ele não vai atender pedidos feitos pela tua parte bicho, como eu falei no último episódio, mas ele é o mensageiro entre você e Deus. É o mensageiro direto. Né? Então, voltando para os anjos virtudes. Né? Esses anjos, eles comunicam para nós, né? Eles nos orientam de uma forma, claro, não de forma direta, né? Não é como se você visse os anjos dessa categoria aí o tempo todo na tua frente, mas eles orientam o ser humano, cada ser humano a respeito da missão. Né? Perante os anjos, dentro da hierarquia angélica, eles são os removedores de obstáculos. Os removedores de obstáculos às ordens de Deus. Né? Se pode haver algum obstáculo à ordem de Deus, as virtudes vão lá e tiram do caminho. Né? Quando alguém reza pelo bem de uma nação, esses anjos chamados virtudes, eles afastam os demônios que podem vir a prejudicar a nação que está debaixo de Deus. Né? Então vamos dizer, assim como uma nação ela possui um exército de seres humanos, né? Possui seu próprio exército mundano, uma nação pode ter um exército angélico, né? Que vai afastar os demônios que causam uma série de malefícios tenebrosos para a população e para os rumos da nação de uma forma geral, né? Atrapalham a prosperidade dela, estragam a prosperidade dela, tornam aquela prosperidade uma prosperidade maldita, espalham toda sorte de doenças e mau caratismo entre o povo, né? Tornam o povo realmente mau e doente de uma forma geral. E as virtudes vão retirando esses demônios de ação até o ponto em que aquele povo se torna saudável, né? Se torna moral, se torna um povo debaixo de Deus e dentro do reino. Né? Então, as virtudes, como o próprio nome diz, esses anjos eles vão inspirando as virtudes no ser humano. Né? Vão inspirando a coragem, vão inspirando a força, vão inspirando a busca pela santidade, vão inspirando a fortaleza perante os problemas e assim por diante. Né? Os anjos, esses anjos virtudes, né, eles também são os detentores e aqueles que dispensam as virtudes como virilidade. Né? Eles são os guardiões da virilidade, da virilitas, né? Do poder o qual o próprio ser humano pode vir a chegar. Né? Então eles dispensam esse poder pessoal para cada um de nós, na medida em que Deus assim o quiser ou assim o desejar. Né? Então, quando você precisar de força, de coragem, né, você reze aos anjos dessa segunda hierarquia chamados virtudes. Né? Quando você pede as virtudes para Deus,
Quando você pede para Deus te dar força, te dar coragem, te dar paciência, quem vai te dispensar esses bens espirituais é este anjo chamado virtude. Muito bem. E logo abaixo dessa segunda hierarquia nós temos a última hierarquia, que são os anjos da terceira classe. Ou seja, são aqueles anjos que estão mais próximos do ser humano. Eles estão mais próximos dos assuntos materiais de uma forma geral. E eles presidem diretamente os nossos assuntos mais terrenos, vamos dizer assim. Então, essa sétima hierarquia, que eu vou falar agora, são os principados. Os principatos, poderia-se dizer. Eles recebem as ordens das dominações e das potestades e levam a cabo essas ordens em unidades menores de terra. Os principados eles presidem sobre estados, sobre cidades, municípios. Então, cada município tem um principado, tem um anjo específico. No momento que você funda uma cidade, você tem um principado que preside sobre essa cidade. Ou países muito pequenos. Os principados eles também protegem os seres vivos que estão ali naquele lugar. Eles presidem sobre esses seres vivos. E eles cuidam especialmente também dos seres não humanos. Eles cuidam da saúde dos animais, da saúde das plantas, do ar, do solo, de uma forma geral. Eles também, dentro da hierarquia da igreja, eles cuidam não apenas das cidades, mas eles cuidam das dioceses. Porque dentro da hierarquia da igreja nós temos essas arquidioceses, nós temos as dioceses e as paróquias. E os principados eles cuidam das dioceses. E eles também são promotores, dentro de uma pequena região, eles são promotores da sabedoria, eles são promotores da inteligência de uma forma geral. Então, quando a gente tem diferenças regionais, às vezes, dentro de uma nação, quem está levando a cabo, pela vontade de Deus, essas diferenças são os principados. Abaixo dos principados estão os arcanjos. E o que seria um arcanjo? Que seria um anjo que está acima da hierarquia dos anjos. Um arcanjo, um anjo principal, um chefe de anjos, chefe dos mensageiros. Anjo quer dizer mensageiro, angelos quer dizer mensageiro. E os arcanjos mais conhecidos são São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Geralmente, quando a gente fala de arcanjo, a maior parte das pessoas lembra de São Miguel Arcanjo, que foi aquele que derrotou Satanás. São Miguel Arcanjo foi aquele que derrotou Satanás, é aquele que a gente invoca naquele pequeno exorcismo que eu passei para vocês há 2 programas atrás. O pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. Então, esses arcanjos, eles comandam as grandes legiões de anjos, as quase incontáveis legiões de anjos, que presidem os assuntos humanos mais corriqueiros. Então, a gente vai ter esses arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, e a gente vai ter outros arcanjos ainda. A gente vai ter, por exemplo, Uriel, às vezes aparece em algumas tradições mais antigas, Samuel, e assim por diante. Então a gente vai perceber que os arcanjos eles fazem a ponte entre os principados e os anjos. Eles fazem essa ponte entre eles.
eles são mensageiros tanto quanto os anjos, né? Mas eles são responsáveis pela inspiração nas mentes e nos corações dos seres humanos, né? Eles inspiram a busca por Deus, eles inspiram a busca pela santidade, né? Não é que essa inspiração vem direto deles, mas a ordem desceu desde aquelas primeiras hierarquias, chegou até eles e eles presidem sobre isto aí, né? Geralmente os arcanjos também são designados para anunciações especialmente importantes aos seres humanos, né? Então eles constantemente estão entrando em contato com seres humanos importantes ou muito especiais, né? Geralmente os arcanjos também são aqueles que afastam imediatamente os demônios mais poderosos, né? Eles são responsáveis por essa linha de frente contra os demônios mais fortes. E logo abaixo dos anjos, né, dos arcanjos, nós temos, né, os anjos. Então, o que eles fazem, né? Os anjos, eles estão entre nós, né? Os anjos, eles são os mensageiros mais imediatos, né? Que estão mais próximos dos seres humanos. E eles estão aqui nos rodeando. E toda vez que nós chamamos a proteção dos anjos, são eles que nos atendem, né? Além do nosso anjo da guarda, vem outros anjos, a depender do nosso grau de proximidade com Deus, vem outros anjos que começam a habitar a nossa presença. E os anjos que habitam a nossa presença cotidiana são esses, né? Da nona hierarquia, da hierarquia, entre aspas, mais baixa, mas mesmo a hierarquia mais baixa de anjos é mais alta do que o ser humano é capaz de conceber, né? Então são esses anjos que estão aqui agora, né, com a graça de Deus, nos ajudando a fazer esse programa, afastando todas as más influências, todos os problemas que poderiam acontecer, né? Então eles é que estão mais próximos de nós. E o próprio anjo da guarda, ele nos assiste de uma forma mais íntima ainda, né? E na medida em que nós nos aproximamos de Deus e nós nos tornamos mais amigos deste anjo da guarda, ele vai nos inspirando dia a dia, dia após dia, praticar boas ações, né, nos afastar do mal e inclusive nos afastar das doenças, né? Ele afasta as doenças de nós. Porque na perspectiva tradicional religiosa, as doenças elas estão primariamente sob o cuidado de determinados tipos de demônios, né? Então vamos dizer assim, quando uma doença afeta um ser humano, isso aí na Idade Média se considerava isso, eu não vejo nenhuma razão para não considerar assim. Vamos dizer, é porque aquela pessoa, dentre outras coisas, obviamente, por algum motivo, Deus permitiu que aquele demônio carregasse aquela doença até aquela pessoa. A gente vai ver às vezes histórias de santos que se permitiu que eles fossem acometidos de males. E ali ele não está sendo exatamente castigado, ele está sendo purificado, ele está sendo santificado, né? E daí se permite que um mal aconteça a ele, porque Deus sabe exatamente o que aquela pessoa vai fazer com relação àquele mal vai servir para torná-la ainda melhor, né? Ela vai se purificar, ela vai se santificar com aquele mal. Mas em geral, na medida em que nós pedimos saúde, proteção a Deus, quem vai nos nutrir na saúde e afastar de nós tudo aquilo que poderia prejudicar essa saúde é o nosso próprio anjo da guarda, né? Então aí nós temos essas hierarquias de anjos que estão realmente aí
para nos servir em vários níveis diferentes, né? Desde aqueles que estão imediatamente ao nosso redor, até aqueles que estão na presença do próprio Deus Pai Todo-Poderoso, né? Todos os anjos, eles estão abaixo do ser humano na ordem da criação, né? Até mesmo os serafins. Os santos de Deus, as pessoas que atingem a santidade e entram no reino dos céus, elas têm primazia até aos serafins. E esse foi o grande motivo da revolta de Lúcifer e dos outros anjos que ele levou com ele, né? Ele não aceitou essa posição de servidão perante o ser humano. Então por isso ele odeia o ser humano. Ele considerou isso um erro tremendo da parte do Criador, de criar um ser dotado de matéria, né, falível, pecável, vamos dizer assim, e que fosse superior a ele, né? Ele não aceitou isso, ele era o primeiro, ele queria ser o primeiro e ele revoltou-se, vamos dizer, né? Então, nós, seres humanos, nós temos todo o potencial de sermos superiores a todas essas hierarquias angélicas, né? E nos tornarmos muito próximos de Deus, nos tornarmos, como diria a igreja, santos de Deus. Então, essa primeira parte do programa foi para atender ao pedido do ser humano. Eu espero que ele tenha ficado contente, né? Deu um bom pedaço aí, mas foi uma grande satisfação te atender. Então agora a gente vai para a segunda parte do nosso programa de hoje, que é a respeito de como a ação demoníaca se deu ao longo da história, né? A gente vai ver alguns casos em que a presença demoníaca ela foi muito evidente, né? Casos históricos, casos bem documentados, né? Tanto de possessões quanto de relações mesmo, assim, de obsessão angélica, não, obsessão demoníaca. Anjos não podem, né? Eles não fazem esse negócio de obsessão, né? Tanto no caso de obsessão demoníaco-diabólica, quanto um bom caso aqui, que seria o caso de Santo Antão, né? Santo Antão é um exemplo excelente para a gente começar aí a nossa coletânea. Lá no século III depois de Cristo, a gente vai ter a história desse santo impressionante, né? Então é com ele que começa toda essa história de monasticismo, vida hermética, essa vida de monge contemplativo e assim por diante. Ele é o grande fundador das ordens contemplativas entre os cristãos. E ele começa a jornada dele exatamente naquele chamado do Cristo de vender tudo o que tem e tomar a sua cruz e segui-lo, né? Santo Antão, também chamado, né, de Santo Antão do Egito, ou Antão do Egito, né? Antão do deserto e assim por diante, né? Ele vai ter uma história bem interessante, né? Ele vai se converter à igreja, ele vai se tocar muito por esta passagem e vai compreender isso como um chamado de Deus para que ele faça exatamente isso. Então ele vende tudo que tem, ele dá aos pobres o dinheiro arrecadado pela venda do que ele tem, e ele se retira para o deserto, né? Deserto da Líbia, né? E ali ele vai viver numa tumba abandonada. Ele vai viver num lugar afastado, que costumava ser uma tumba. E ali ele vai seguir uma regra muito rígida, para se aproximar de Deus. Então, por exemplo, ele apenas comia depois do pôr do sol, né? E o que ele comia era somente uma pequena peça de pão, né? Pão seco, com um pouco de sal e água, né? Haviam vezes que Santo Antão
ele não comia por 3 ou até 4 dias. Né? Ele dormia no chão. Ele dormia no chão nu, ou às vezes ele dormia em cima de um cobertor. Né? Mas isso obviamente não aumentava muito o conforto dele, né? Apenas fazia com que ele não congelasse no frio do deserto. Então ele ficou nesse esquema durante um bom tempo. Né? Não apenas isso, ele não ficava apenas de jejum e dormindo no chão nu. Ele rezava o dia todo e lia o Evangelho e fazia trabalhos manuais. Né? Então ele se ocupava. Você vai ver que essa via de Santo Antão, ela vai servir de modelo para tudo que surgiu depois de ordem monástica e tradição monástica, né? Depois. Então ele ficou o quê? Ele ficou 8 anos nessa regra bastante estrita, né? E depois disto, ele foi para além do rio Nilo, né? Santo Antão do Egito, e ele começou a viver dentro de uma ruína abandonada de um forte numa montanha. E ali ele ficou outros 20 anos em isolamento absoluto. Né? Isolamento absoluto, ele não tinha contato com ninguém. Quando ele ficou 8 anos naquela tumba abandonada, ele até tinha contato com outras pessoas. Mas quando ele foi para esse forte abandonado, ele ficou 20 anos em isolamento total, praticamente total. Uma vez ou outra passava um sujeito ali que a cada 6 meses, né, entregava pão para ele. E às vezes ia uma ou outra pessoa curiosa a respeito do que ele estava fazendo para conhecer ele. Né? Quem é esse cara aí que fica aí nesse forte abandonado, sozinho, o tempo todo, só comendo pão que um cara traz a cada 6 meses para ele. Né? E depois desses 20 anos, Santo Antão ele desceu desse forte e ele começou a atender às dúvidas e aos anseios das pessoas que tinham interesse no que ele estava fazendo. E então, aos 54 anos, Santo Antão ele funda o seu primeiro monastério. Né? E no restante do tempo desse monastério aí que ele fundou, ele passou atendendo aos discípulos dele, né? aos monges. Né? E às vezes ele se retirava para outros períodos de solidão. Né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu durante esse tempo em que ele ficou no deserto e depois que ele ficou no forte? Né? Assim que ele abandonou os bens materiais dele e foi para o deserto, ele começou a ser assaltado por tentações do demônio. Isso aí é normal, qualquer um de nós passa por isso. E ele, obviamente por ele ter tentado seguir uma vontade divina, ele foi especialmente assaltado. Ele foi assaltado com especial violência. Né? Geralmente o pessoal não acredita a virulência dos ataques que pode chegar ao ataque demoníaco, mas Santo Antão ele nos dá um relato muito, muito rico com relação ao tipo de artimanha que o demônio pode acabar adotando, precisamente para demover a pessoa de um caminho espiritual. E Santo Antão ele escolheu um caminho tão excelente, ele escolheu um caminho tão de uma entrega tão tremenda a Deus, né, que o demônio ele se viu realmente desafiado por esse ser humano, né, por esse homem. Então, o que ele fez? Né? O que os demônios fizeram? O que Santo Antão fez? A gente tem o relato de Santo Atanásio. Né? A gente tem o relato de quem fez a biografia dele. Né? Então, uma das primeiras coisas que o demônio fez foi aparecer para Santo Antão na forma de uma mulher.
né? E como mulher, uma mulher linda, linda demais, começou a tentar ele de várias formas, né? Começou a tentar ele no sentido de ele deitar com ela, começou a tentar ele para tirar ele do que ele estava fazendo. Mas Santo Antão sabia que não era uma mulher, sabia que era o próprio Satanás, né? Mas ele não se deixou levar por essas tentativas do próprio demônio de tirar ele do caminho que ele estava fazendo. E ali, vamos dizer, o Satanás se viu sendo humilhado por um ser humano de carne e osso, e ele também viu a sua vontade ser contrariada por um ser humano, coisa que para ele feriu ainda mais o orgulho que ele possuía, né? Mas, né, Satanás não se deu por vencido e apareceu de novo para Santo Antão como um menino, né, de pele completamente preta, e dessa vez não aparecendo como uma mulher, né, mas aparecendo como um garotinho cheio de piedade, cheio de amor por Deus, né? E Santo Antão viu logo que aquilo ali era muito estranho, e logo em seguida, né, que Santo Antão demonstrou essa incredulidade em relação a esse garoto, ele se revelou logo como o demônio e disse para o próprio Santo Antão que ele foi vencido várias vezes pelo Santo Antão, né, se mostrando muito humilde para ele, querendo conversar com ele, né. Mas Santo Antão ele tirou sarro dele e disse o seguinte: então você é um fracote, né? Tá aparecendo aqui como um menino, e então você é muito fraco, você não é poderoso como você fica aí falando, e eu não vou dar atenção para você, né? Já que você é meu inimigo, você está aqui só para me encher o saco, você pode aí ficar falando o quanto você quiser, que eu não vou te dar atenção, vou continuar fazendo as minhas coisas. E assim ele fez. E logo em seguida, né, o demônio acabou indo embora. Depois disso, o demônio ele recorreu a artimanhas um pouco mais violentas. Vários demônios apareceram na forma de hienas, né, uma alcateia de hienas, para acabar com a vida de Santo Antão. Então Santo Antão disse o seguinte, né, quando viu aquele monte de hiena vindo para devorar ele, disse o seguinte: pois muito bem, se vocês são hienas mesmo de verdade, né, quer dizer que Deus está enviando vocês para me devorar, e eu aceito que vocês me devorem, né, porque é a vontade de Deus. Mas se vocês forem demônios, eu não aceito essa tentação de vocês, e por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês sejam levados daqui para fora. Aí o que aconteceu? As hienas foram embora. De fato eram demônios, né? Então o demônio ficou realmente furioso, e da outra vez ele foi em pessoa e levou outros demônios com ele e bateram Santo Antão até não poder mais, né? Descarregaram toda a raiva que eles tinham dele. E daí quando chegou um sujeito lá, amigo dele, viu ele deitado no chão, achou que ele estava morto, inclusive, né? De tão detonado que ele estava, coitado, né? Apanhou, imagina, cara, apanhou um demônio e ele estava detonadaço, né? Estava caído no chão, todo estrebuchado. Daí esse amigo levou ele para o vilarejo mais próximo, né? Quando percebeu que ele ainda estava vivo, ele estava respirando assim, bem fraquinho, estava respirando ainda, levou ele para o vilarejo e deixou ele lá para se recuperar. Mas outras pessoas achavam que ele não estava vivo coisa nenhuma, que ele estava morto, e até começaram a velar o corpo, né? E no meio da noite, né, quando eles estavam lá velando pelo cadáver, vamos dizer assim, o próprio Santo Antão levantou, né, levantou e disse pro pessoal que era para tirar ele daquele vilarejo e botar ele lá de volta onde ele estava, né? E ele disse para as pessoas o seguinte, que a tortura
que foi imposta a ele pelos demônios foi tão excessiva, né, que ele tinha certeza que nenhum ser humano poderia atacar ele com o mesmo grau de violência e força que ele foi vítima, né. E daí eles, né, acataram a vontade dele, deixaram ele voltar lá para o forte abandonado, né, para lá onde ele está. E daí, quando ele voltou, não demorou muito. O que aconteceu foi que apareceu uma legião ainda maior de demônios, em todas as formas, inseto, animal selvagem, né, nas formas mais imundas e infectas possíveis, cheios de dentes, cigarros, e começaram a ir para cima dele, começaram a mastigar, a morder, ficou todo estropiado. Dor excruciante, tenebrosa, horrível. Mas naquele momento ele compreendeu que mesmo com toda aquela dor, mesmo com tudo aquilo que ele estava sofrendo, aquilo era tudo que eles podiam fazer, né? Eles não podiam levar a alma dele, eles não podiam levar o quão ele se despiu de tudo aquilo que separava ele de Deus. E ele falou então para essas entidades que elas, quando elas estavam mastigando as pernas, as mãos, a cabeça, tudo dele, elas não estavam atacando a ele, mas elas estavam atacando a si mesmas, porque elas eram tão sem poder, elas eram tão sem capacidade de demover ele do caminho dele, que aquilo era tudo que elas podiam fazer. Elas só podiam trazer sofrimentos corporais, mas elas não podiam afastar ele de Deus. Não podiam mais afastar ele de Deus. Então, esses demônios vinham desesperadamente tentando tirar ele do caminho dele e não conseguiam. Então, ele revelou para os próprios demônios que quando eles mordiam as pernas dele, eles estavam na realidade mordendo as próprias pernas. E quando eles atacavam o corpo dele, eles estavam na realidade meio que atacando-se a si mesmos. E quando ele se deu conta disso, quando ele revelou isso para os próprios demônios, eles simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. E um raio do próprio céu veio até Santo Antão. Então o Deus em pessoa falou com ele. Então ele só fez uma pergunta para Deus: meu Senhor, por que isso tudo aconteceu comigo? E então Deus disse para ele: porque eu queria te ver lutar. Então, para aquelas pessoas que acham ali que o Deus cristão é um Deus de fracos, Deus cristão é o Deus da fraqueza, meu caro, olha o tipo de coisa que o Deus cristão, né, que o Deus impõe para aqueles que são seus amigos, né? Então, aqui, cara, não é porque você quer ser amigo de Deus, não é porque você quer se tornar um santo, que você vai ter moleza na sua vida. Muito pelo contrário, se você olha a história de Santo Antão, saiba que você vai ser acometido por demônios. O próprio relato de Santo Antão nos diz o seguinte, né? Com relação àqueles que abandonam a vida mundana para se tornarem monges, ele diz que primeiro a pessoa ela é acometida por maus pensamentos para ser desviada do caminho da virtude e do caminho de Deus. Em seguida, ela é acometida por pensamentos luxuriosos, né? Pensamentos sexuais. E depois a pessoa começa a ser de fato assolada por visões do demônio, ou pode até mesmo ser fisicamente atacada pelo demônio, né? Então, é como diz o próprio Padre Paulo Ricardo: no momento em que a pessoa assume uma vocação religiosa, né, uma vocação ou de padre ou monástica, se ela tinha antes um demônio acompanhando ela, agora ela tem 18 demônios acompanhando ela, né? Eles não querem de jeito nenhum que a pessoa tenha uma vida religiosa, que ela tenha uma vida consagrada, né? E Santo Antão ele é um exemplo extremo disso, porque ele tinha um negócio que é chamado... Ele conseguia ver os demônios, ele conseguia perceber claramente a ação dos demônios. Ele tinha recebido esse dom, tinha recebido essa graça. Em grande parte também para ele poder nos comunicar essas coisas, né? Então muito do que veio a ser a concepção tradicional a respeito dos demônios, da ação demoníaca e assim por diante, veio dessa experiência de Santo Antão, né? O grande santo que iniciou toda a tradição
das ordens monásticas, né, com esse ascetismo bastante extremo da parte dele. Agora, falando especificamente de alguns casos mais chão a chão, vamos dizer assim, e menos gloriosos, né, são casos bem trágicos, inclusive, eu vou trazer para vocês um tipo de caso que é especialmente interessante, porque divide opiniões, né? Há pessoas que juram que sempre tem algum tipo de experiência com esse tipo de criatura, e há outros aí que dizem que não está contemplado na tradição da igreja ou na própria tradição da experiência acumulada dos fiéis cristãos qualquer referência a esse ser. Tá? Então eu vou dizer o seguinte para vocês: era quase que senso comum na Idade Média que existia este tipo de criatura sim. Tá? E eu não vou falar, isso que eu vou falar agora não é exatamente um nome, né? Porque cada uma desses seres tem um nome específico, mas eu vou falar o tipo dele. Né? É a conhecida sucubus. Né? Tem muita gente que acha que não existe. Existe sim. Tá? Existe sim. A sucubo é descrita em alguns tratados medievais. No próprio Malleus Maleficarum, né? Existem descrições a respeito de sucubo. E tem uma história envolvendo o sucubo lá do século XVI. Para quem não sabe exatamente o que é sucubo, o sucubo é um tipo de demônio que é retratado em várias culturas diferentes, não apenas na tradição cristã, mas em várias culturas que, inclusive, estão longe da tradição cristã. Ao redor do mundo você tem vários relatos desse tipo de entidade maligna, vamos dizer, né? Que sempre aparece como uma mulher muito bonita, uma mulher assim muito deslumbrante, né? Uma 10-10, vamos dizer. E geralmente elas assolam os rapazes ou os homens casados enquanto eles dormem. E especialmente, prestem atenção, especialmente quando eles dormem sozinhos. E causam sonhos eróticos, pesadelos, né? E são as principais entidades causadoras da poluição noturna. Né? Não estou dizendo que toda poluição noturna que o sujeito vai ter é por causa de uma sucubo, mas pode ser. Vou dizer assim, no mínimo uns 50% de chance que seja por causa de sucubo. Né? A não ser que o sujeito tenha uma boa vida espiritual, aí a chance é menor, mas mesmo assim o cara não está livre desse tipo de tentação. Né? E na Idade Média, inclusive, se dizia que uma súcuba ela poderia de fato vir às vias de fato com um homem. Né? Mas a relação com uma criatura dessas nunca era prazerosa. Né? Muita gente acha assim, não, porque é super prazeroso, não sei o que, é assim que tenta. Vai achando, meu cara, vai achando. No prazeroso não tem nada. Né? E durante as caçadas de bruxas que aconteciam a partir do século XVI, século XVII, eram coletados vários relatos relacionados a súcubos. Mas ainda mais relatos relacionados a íncubos, né, que é a versão masculina da súcubo. E a gente vai ver um caso relacionado a íncubos, depois desse caso aqui relacionado a súcubos. Né? E vamos dizer assim, uma das consolações com relação a esses casos envolvendo súcubos é que, em grande parte, o sujeito que era assolado por uma súcubo, ele só era assolado por súcubo precisamente porque ele estava tentando sair dessa influência. Né? Daí chegava ali súcubo só para encher o saco do sujeito e tirar ele do caminho da virtude dele. E, no próprio século XVI, a gente tem um caso bem interessante de um sujeito chamado Petrone Armentório, né? Petrone Armentório da cidade de Dalheim, né? E ele estava sendo alvo de obsessão por uma súcubo, né? E esse demônio estava tentando persuadir esse sujeito a matar o próprio filho, né? Ele inclusive pensou em se suicidar de tanto que esse bicho estava tentando ele com esse tipo de pensamento.
matar o filho, do nada. Mate seu filho, mate seu filho, mate seu filho. Então, o que esse bicho acabou prometendo para esse cara aí que estava sendo tentado por essa sucubo, né? A sucubo prometeu para ele que se ele matasse o filho e em seguida oferecesse isso em sacrifício a ela iria ressuscitar o filho dele. E ele não ia de fato perder o filho, né? Ele só ia dar uma prova de que ele prestava culto, prestava homenagem a essa entidade, a esse demônio. E em seguida ia ressuscitar o filho, né? Então não ia ter problema. Não, só mata ele ali um pouquinho, daqui a pouco eu ressuscito ele, né? Pelo menos você vai ter oferecido o sacrifício dele a mim. E daí, a partir daí você vai ter uma vida gloriosa, você vai ter uma vida incrível, né? O que aconteceu? O cara finalmente acabou sucumbindo a essa tentação. De fato matou o filho dele, né? Mas o que aconteceu? Depois que o filho dele morreu, ela, entre aspas, cumpriu a parte dela, né? De fato, o filho dele ressuscitou. Mas poucos minutos depois, morreu de novo. E logo depois que morreu, ele apodreceu e começou a feder horrivelmente, né? Então ali o sujeito ele foi tentado pela sucubo, não para se tornar rico, poderoso, né? Ocasionar todo dia ali com um bicho, como muita gente acha, né? A sucubo vai ocasionar comigo e não sei o que. Vai a nada, cara. Ali ele foi tentado só a matar o filho dele, né? Ser um assassino do próprio filho. Aí ele parou de ser tentado pelo demônio. Olha só, o demônio foi embora. Achou o máximo. Ali, ó, o trouxa. Sacrificou o filho dele a mim ali, ó. Achou que eu ia ressuscitar. Ó. Ressuscitei foi nada. Ressuscitou um pouquinho, depois morreu de novo. Então, infelizmente, esse aí é um caso de obsessão diabólica que aconteceu lá no ano de 1581 e que acabou muito mal, né? O sujeito ele sucumbiu e acabou em tragédia. Esses casos aí de obsessão diabólica, em que vai sendo oferecido alguma coisa para a pessoa, sempre acaba em tragédia, cara. Nunca acaba bem. É sempre uma história horrível, uma história trágica. Precisamente para tirar todo o fio de esperança daquela pessoa de que ela vai ser perdoada por Deus. Então ali muitas vezes se perde uma alma mesmo. O sujeito ele entra em parafuso, imagina, né? O sujeito sendo sofrendo obsessão de um demônio. Daqui a pouco ele atende à obsessão do demônio, ele perde o filho dele e não ganha aquilo que o demônio prometeu. Isso aí serve para demonstrar para esse pessoal aí que acha que pode recitar demônios, invocar demônios e obter favores. O que vai acontecer com eles? Tá? Acontece esse tipo de coisa. Você vai perder aquilo que você tem de mais precioso, né? Você vai ser enganado, você vai ser feito de trouxa e ainda vai para o inferno, seu idiota. Eu não sei o que aconteceu com esse cara. Eu espero que ele não tenha ido para o inferno, né? Espero que ele tenha se arrependido do ato dele, né? Mas o fato é que essa história, né, do Petrone, ele nos serve de alerta. Você não pode ficar atendendo as insídias dos demônios, né? E, vamos dizer assim, a sucubo, ela não faz apenas isso, né? Esse tipo de demônio não faz apenas isso. De acordo com algumas tradições antigas, né, dentre os próprios hebreus, a sucubo ela seduzia o homem que estava sozinho, o homem solitário, rapaz, o homem casado, mas estava sozinho. Caso ele cedesse à sedução da criatura e tivesse, né, emissão de sêmen ali durante essa sedução, essa criatura iria coletar esse sêmen, né, para fazer coisas tenebrosas com esse sêmen desse homem, né? Seja para engravidar uma outra mulher, seja para servir para um rito
um rito satânico, né? Que sêmen também é usado em determinados rituais. Em suma, né? Nunca é para coisa boa. E no mesmo ato ali o sujeito acaba pecando de forma mortal, de forma gravíssima, né? Porque além de ele ter sido seduzido, ele foi seduzido por um demônio, né? Imagina. E todas as descrições dos atos desses pobres idiotas aí que acabaram cedendo à tentação do suco, descrevem que o ato sexual foi horrível, né? Foi dolorido, que o próprio contato ali, como se eles tivessem tido contato com agulhas e agulhas feitas de gelo, né? Então a coisa era horrível. É como se eles estivessem sendo esfolados vivos, né, durante o ato. Então aí serve para você ter uma ideia, né, de como é gostoso isso aí. Seja idiota de ficar achando que você vai ter uma ocasionada maravilhosa ali, deslumbrante com uma suco, que vai ter coisa nenhuma. Você vai ter o pior momento da tua vida, né? Uma white pill aí para quem acha que está sendo assolado por uma suco. A tradição da igreja, ela nos traz algumas proteções muito eficazes contra a ação de súcubo. Se você acha que tem uma súcubo aí te enchendo o saco, aqui vai o que a tradição nos diz que te protege, te blinda contra uma súcubo, né? A recitação da Ave Maria expulsa qualquer súcubo de perto de você, né? A confissão sacramental te deixa imune à ação desse tipo de demônio. Fazer o sinal da cruz, que eu já falei. Uma coisa, tá? Se esse tipo de obsessão começa a voltar e voltar, né? Mesmo depois de você já ter feito isso, saiba que esse tipo de demônio, súcubo, geralmente assalta um determinado lugar, né? Tem um hábito assim de estar em um lugar e de assaltar as pessoas que estão ali naquele lugar. Então, se a pessoa ela se muda de casa, geralmente o bicho não acompanha, né? O bicho espera que um outro venha até ali, não vai embora dali. E se nada disso der certo, aí sim você vai ter que fazer um verdadeiro exorcismo, né? Você vai precisar de um padre para isso. Inclusive essa história do súcubo, ela é tão verídica, né, dentro da tradição da igreja, que no século XV, na Itália, na Bolonha, né, um homem ele foi executado. Olha a história. O sujeito ele foi literalmente executado porque ele foi acusado e ele confessou que ele era um cultista, né? Ele era um cultista satânico e ele tinha formado um literal bordel de súcubos, né? Com as práticas de culto satânico dele. Ele tinha atraído e direcionava esse tipo de demônio contra os inimigos dele, e ele, como era possível, né, literalmente tinha formado um bordel de súcubos. Uma coisa maluca, né? E o sujeito, no ano 1468, ele foi suicidado, então, pelos seus concidadãos de Bolonha, né? Então, eu pergunto uma coisa, ali no século XV, né, você tinha uma convicção tão firme de que esse tipo de demônio existia, que teve até um sujeito que foi executado por cultuar e, inclusive, querer se utilizar desse tipo de demônio para prejudicar outras pessoas. Aí eu te pergunto, né, isso aí não está na tradição do cristianismo? Pelo amor de Deus, cara, é óbvio que está. Então, quando eu falo aqui de suco, eu não estou falando, esse coroa aí é um herege, tá tirando isso aí não sei de onde. Cara, você vai ver histórias dentro do próprio cristianismo que dão conta desse tipo de demônio. Então, desculpa dizer, cara. Isso é uma realidade espiritual, sim. Eu tenho um outro caso aqui, muito interessante, do finalzinho do século XVII,
que aconteceu na Alemanha, né, em Posen. Olha que coisa incrível, né? O pessoal vai ouvir isso aqui e vai achar que é invenção da minha cabeça, mas é verdade, tá? Depois vocês vão aí, busca, dá um Google pesquisar, vocês vão ver que é de fato isso aí, né? Aconteceu que um homem jovem, não identificado, né, aqui nesse relato, ele foi levado até um porão e ele foi trancado lá e depois ele foi encontrado morto. Então aquela casa ela começou a ser assolada por várias manifestações demoníaco-diabólicas depois, né? Acabou se descobrindo que foram os próprios demônios que levaram ele lá para esse porão e mataram ele lá. E as demais pessoas que ocupavam aquela casa, então, elas ficaram atormentadíssimas, né? Ficaram apavoradas e foram embora. Então eles chamaram vários exorcistas para tentar tirar aqueles demônios de lá e não conseguiram, né? E no final das contas acabaram chamando um rabino, né? Rabi Yoel Baal Shem Font Samoz, né? Um rabino muito famoso pelos exorcismos que ele já tinha efetuado em vários locais da Alemanha. Então ele chegou lá e ele conseguiu forçar os demônios a contar o que eles estavam fazendo ali, por que eles estavam lá, né? E olha só o que aconteceu. Os demônios, eles disseram que aquela casa era deles, pertencia a eles, né? Inclusive, olha que coisa impressionante. Eles queriam provar isso perante uma corte. Eles queriam provar que eles estavam corretos, né? Eles queriam provar que eles eram os donos daquela casa perante uma corte civil, né? E então o poder civil acatou e o próprio Rabi, né, o próprio rabino, ele serviu de intermediário e havia inclusive um demônio servindo como advogado pela causa dos demônios, né, pela posse daquela casa. Eu não estou brincando, cara, isso realmente aconteceu. Então, de acordo com a defesa dos demônios, né, os demônios eles queriam ter a posse da casa, eles queriam ter aquela casa para si como uma herança, né? O dono anterior daquela casa, né, que já era falecido, né, ele tinha tido várias relações com súcubos, né? E pelas relações das súcubos acabaram se atraindo outros demônios, né? E esses demônios eles se viram a si mesmos como se fossem herdeiros desse homem, né? Porque eles acabaram chegando lá por causa da influência das relações que ele mantinha regularmente com essas súcubos, né? Então esse homem já tinha falecido, né? Ele viveu a vida toda lá e faleceu. E todos os outros parentes desse homem também não existiam, né? Então não tinha quem clamasse essa herança para si, dessa casa. E os demônios eles achavam que eles que eram os detentores por direito daquela casa. Porque eles se viam como que... É claro que eles não poderiam ter sido gerados literalmente pela relação que aquele homem tinha com as súcubos, mas eles se viam como que filhos daquele homem, porque eles tinham sido atraídos para lá por conta dessas relações que ele tinha tido com essa súcubus, né? E eles então queriam, através dessa corte civil, garantir a escritura da casa para eles, né? Então eles realmente tinham firme convicção de que eles eram os donos daquele lugar e que ninguém podia morar lá porque aquilo lá era o ninho deles, que eles tinham estabelecido, e eles iam matar todo mundo que
que porventura pisasse lá. Então, é só alemão, né, cara? Então a corte, né, de Posen acabou decidindo contra os demônios, porque a corte acabou dizendo que eles não eram filhos legítimos desse dono anterior e que os demônios tinham forçado esse dono falecido a ter relações sexuais com ela, né? Então, tanto os frutos das relações não eram legítimas, como as próprias relações não eram legítimas, né? Então, no final das contas, os juízes decidiram contra a causa dos demônios, né? E, inclusive, disseram que a morada deles era o próprio inferno, os desertos e os lugares infectos, né? E não casas de seres humanos, né? E, então, foi ordenado que esse rabino, então, levasse a termo o exorcismo desses demônios. E assim ele fez, né? Os demônios foram expulsos dessa casa. É bem interessante essa história. E ela é inclusive documentada em duas obras bem interessantes a respeito de histórias de possessão, né? E assim por diante. E quando a gente ouve esse tipo de história hoje em dia, a gente acha que não é possível. Não é possível que tenha se levado, inclusive o caso de demônios que achavam que eram donos de uma casa até uma corte, mas foi levado sim, né? E eles fizeram defesa da sua causa, né, com advogado e tudo. Tem também a história do íncubus da cidade de Nantes, né, na França, que foi exorcizado pelo próprio São Bernardo de Claraval. Aconteceu que havia uma mulher que era casada e que durante 6 anos manteve uma relação promíscua com um demônio, né? Um íncubus. E nesse caso aí parece que a coisa não era desprazerosa, muito pelo contrário, a coisa era bem, bem tórrida. Mas ela foi ficando cada vez pior. Ela foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Até o ponto em que o próprio marido dela descobriu o que estava acontecendo e acabou indo embora, deixou ela sozinha. Não se divorciou, simplesmente deixou a mulher, né? Ela se arrependeu, ficou arrasada, porque agora ela estava sozinha. Estava sozinha com um amante demônio que ficava cada vez mais violento, cada vez pior. Porque ele não era um amante eterno, né? Ele era um amante muito, como eu posso dizer, violento. Ele era bem vulgar, lascivo, e ele foi escalando a coisa, deixando ela pior, pior, pior. E essa mulher procurou então um confessor e confessou esse pecado, né? E o confessor então deu para ela como penitência peregrinações, fizesse jejum, pedisse a intercessão dos santos, rezasse muito para que esse demônio fosse embora. Mas esse demônio não ia embora. Na verdade, ele ficava ainda pior, né? Ele atormentava ela cada vez mais. Claro, né? Depois de você ter uma relação de 6 anos com essa criatura aí, né? Toda noite tendo relação com essa criatura. Então, quando São Bernardo de Claraval passou por lá, ela foi desesperada até ele, pedindo para que ele desse uma solução para ela, que ela exorcizasse esse íncub. Então, São Bernardo ele pegou o seu próprio cajado e deu para ela. Deu o cajado dele para ela. Disse que enquanto ela tivesse com aquele cajado que ele usava, né, ele ia levar embora com ele, assim que ele fosse embora de noite, esse íncub não ia atormentar ela, né? Ele não ia conseguir chegar perto dela. E o íncub, ele ficava atormentando ela à distância, dizendo que assim que São Bernardo levasse o cajado embora, tudo ia voltar e ia voltar pior. Então, ali você tinha um caso quase de possessão, ali você tinha uma obsessão mesmo. Mas aí aconteceu que antes de São Bernardo ir embora de Nantes, ele pediu que os fiéis fossem até a igreja, até a missa, com velas acesas. E durante a homilia daquela missa, ele contou a história dessa mulher, sem citar quem era, obviamente.
e declarou ali no meio da homilia que esse ser, né, esse demônio, ele, pelo poder de Jesus, ele estava proibido de tentar aquela mulher e qualquer outra mulher dali por diante. Quando ele disse isso, todas as luzes das velas se apagaram ao mesmo tempo. E a partir de então, essa mulher ela não foi mais assolada por esse demônio em particular. Isso é uma história que faz parte da biografia São Bernardo, né? E ali você tem uma alusão direta a esse tipo de demônio, né? O íncubo. Então, não é coisa de fantasia, não. O íncubo é uma realidade, né? Inclusive, na Idade Média, se dizia que os íncubos eles atormentavam muito mais as mulheres do que as súcubos atormentavam os homens, né? Porque se considerava que as mulheres elas eram especialmente sujeitas a esse tipo de tentação, né? Hoje em dia a gente acha que é o contrário, né? Que a súcubus é que fica enchendo o saco do cara. Mas não, na Idade Média se achava que era o contrário, né? Que a mulher, como ela ficava mais sozinha, né? Como o sujeito ele saía de casa, a mulher ficava sozinha, às vezes, né? Completamente sozinha, quando não tinha filho. Ela acabava sendo atormentada por esse tipo de criatura, né? Mas o melhor aí, gente, eu guardei pro finalzinho. Eu acho que um dos casos mais escabrosos que eu já tive notícia, que é o caso de uma camponesa alemã de Mottlingen, né? que fica em Württemberg, né? Na própria Alemanha. E ela era uma pessoa de uma grande piedade religiosa, né? Ela era uma pessoa muito, muito, muito religiosa. E ela foi um caso extremo e impressionante de possessão demoníaca, né? Aí a gente vai ter um caso realmente de possessão. Antes a gente teve, né, o caso Santo Antão, de um santo. Depois a gente teve os relatos de súcubos e íncubos. E agora guardei o pior e o mais escabroso para o final, né? Que é o caso da possessão de Mottlingen, né? Por que não se fala o nome dela, né? O nome dela foi preservado, né? Graças a Deus, porque é uma história realmente muito, muito triste, né? Então aconteceu que no ano de 1836, século XIX, né, essa camponesa alemã ela teve uma doença muito, muito séria que deixou ela muito, muito fraquinha, né? E quando essa doença acabou, uma das pernas dela ficou mais curta que a outra. E depois ela teve de novo essa mesma doença e o outro lado também ficou curtinho. Então ela ficou toda manca, ela ficou toda dura e ela não pôde mais servir, ela não pôde mais trabalhar, ela não tinha mais condições de fazer as coisas que ela fazia como uma camponesa, como uma serva, né? Então ela foi viver com as duas irmãs dela e um irmão cego na cidade de Mottlingen, né? E essa doença, de acordo com o exorcista que atendeu ela na época, né? O padre Blumhardt, né? Foi precisamente essa doença, esse episódio bem complicado que deixou ela bem vulnerável à ação demoníaca, né? Então, quando ela chegou na casa das irmãs, ela sentiu logo em seguida que tinha uma presença estranha lá, né? E no primeiro dia que ela foi almoçar nessa casa, que ela foi morar, né? Que ela não tinha mais condições de exercer quase nada. Durante a oração, antes da refeição, ela teve um ataque e ficou inconsciente, né? E tiveram que cuidar dela, né? E na noite desse dia,
muitos sons foram ouvidos na casa, né? E muita coisa aconteceu nessa casa, em que só moravam 3 pessoas. Era uma casa até que grande, né? As coisas, os móveis se moviam de lugar, os objetos caíam dos móveis, né? As camas saíam todas do lugar, né? E até mesmo os vizinhos que estavam ali por perto ouviam os barulhos, porque os barulhos eram muito, muito altos mesmo. É como se houvesse uma multidão de pessoas ali dentro daquela casa movendo os objetos todos ao mesmo tempo, né? E eles que moravam lá naquela casa, né, as irmãs e ela mesma, constantemente viam figuras sombrias se movendo na casa e luzes que ficavam movendo de um lado para o outro também, né? E eles eram arrastados de noite quando estavam dormindo, né? Mãos invisíveis ficavam puxando eles, né? Então, aos poucos foi tendo mudanças de personalidade também, né? Foi ficando cada vez mais fechada, cada vez menos amistosa, né? Ela já sofria daquela doença, já sofria dos efeitos da doença que ela tinha tido antes, mas agora ela foi ficando cada vez mais fechada, cada vez mais desagradável como pessoa mesmo, né? E em 1841, né, poucos anos depois dela ter tido aquela doença tão debilitante, ela teve tanto problema com essas visitas noturnas, né, que daí ela chamou então esse padre, né? E quando ele chegou lá, ele não sabia exatamente o que dizer para ela, porque a coisa era tão impressionante, a coisa era tão evidente, que ele até chegava a pensar que aquilo ali não podia ser verdade, né? Aquilo ali era um caso de charlatanismo, né? Mas ela estava realmente desesperada, né? Ela não queria aquilo para a vida dela de jeito nenhum, né? Então, né, pouco tempo depois, ela ficou doente de novo, né? Mas quando esse padre ele visitava ela para ver como é que ela tratava ele muito mal, muito mal. E o comportamento dela foi piorando cada vez mais. À medida que ela foi ficando cada vez mais doente, o comportamento foi piorando cada vez mais, né? E a coisa não parou por aí. A coisa piorou bastante, né? Então, não apenas os vizinhos próximos, mas o quarteirão inteiro conseguia ouvir os barulhos de noite, né? Não era uma coisa que podia ser feita por 2 ou 3 pessoas que moravam ali, sabe? A coisa era sistêmica, né? Então essa camponesa aí, ela começou a ver espírito de gente morta, né? Vamos dizer. Ela começou a ver pessoas que haviam morrido, e cenas dessas pessoas passando na frente dela, cenas dessas pessoas morrendo, né? E essas pessoas falando com ela, como se ela fosse um médium, assim, uma médium, assim, né? E ela começou a ficar realmente incomodada com isso, né? Quem não ficaria? A coisa foi piorando cada vez mais, né? Então começaram a aparecer outros fenômenos ainda piores, né? Quando uma manifestação diabólica acabou revelando para ela e para os irmãos e para as irmãs dela uma peça da casa. Isso parece até coisa de filme, né? A coisa realmente aconteceu. Onde tinha um papel, né? E só que quando elas tentaram ler o que estava escrito naquele papel, elas não conseguiram, né? Porque ele estava tão sujo, ele estava tão alterado pelo tempo, pela umidade, que não podia se ler o que estava escrito ali. Mas aquilo ali parecia ser importante, né? Porque foi mostrado pelas próprias entidades. Então, né, essas luzes começaram a pipocar pela casa e iluminar determinadas partes da casa, né?
começaram a aparecer objetos estranhos, né? Objetos estavam escondidos, dinheiro enrolado em papéis com escritas estranhas, pacotinhos de um pó desconhecido, né? O elemento daquele pó não foi identificado, ossos de pássaros, partes de criaturas foram começando a aparecer detrás de imóveis, então essas luzes começavam a iluminar essas coisas. E ninguém entendia o que exatamente estava acontecendo, né? Apenas estava acontecendo uma coisa fora do comum, uma coisa realmente bizarra ali, né? O que se acreditava, né, por parte dela, por parte das irmãs, por parte do próprio padre, era que esses objetos eles foram usados em algum momento naquele lugar como partes de ritos, né? De fato, né? São realmente alguns ritos têm eles como componentes materiais, né? Então, o que esse padre tentou, né? O padre tentou dizer para ela assim, não, então vá para outro lugar, né? Mude-se de casa, provavelmente o problema é com a casa, né? E ela se mudou. E essa casa aí continuou a ter esse tipo de manifestação por 2 anos ainda, né? Mas quando ela se mudou de casa, a coisa continuou na casa para onde ela foi, né? Então, vamos dizer, as entidades acompanharam ela. E além disso, ela começou a ter convulsões. E quando ela começou a ter convulsões, aí começaram as possessões. Ela começou a ser possuída mesmo, né? Aí começaram a aparecer realmente pessoas mortas para ela, pessoas específicas. E ao mesmo tempo, ela se via presa, completamente presa. E ela era golpeada, ela era machucada por vários machucados invisíveis, né? Por facas, por objetos cortantes, objetos perfurantes invisíveis, né? Inclusive, durante as fases mais graves dessas possessões, né, em que ela realmente quase morreu várias dessas vezes, ela chegava a vomitar esses objetos cortantes, fossem agulhas, facas, às vezes sapos. Ela vomitava sapos, né? Ela vomitava cacos de vidro. Às vezes as próprias agulhas saíam debaixo da pele dela, né? E o próprio exorcista às vezes tinha que tirar essas peças todas. E a coisa foi piorando cada vez mais, né? Até que ele conseguiu fazer o exorcismo de todas as entidades que estavam tentando possuir ela, né? Chegou um ponto em que ela estava possuída por tantas e tantas entidades, porque várias podem possuir alguém, que ela foi tida como morta por um período de tempo, mas ela não tinha morrido de verdade. Aí durante esse exorcismo, vários foram se manifestando, e aí eles iam saindo, se manifestando, saindo, e eles atacavam as pessoas que estavam ao redor. Várias pessoas caíam e se machucavam, mas o próprio exorcista ele não se machucava, ele não era afetado por eles. E mesmo depois que o exorcismo ele foi finalizado, eles continuaram a tentar essa mulher, eles continuaram a tentar ela, né? Continuaram atormentando essa mulher, até o ponto em que eles ficavam tentando, enquanto ela dormia, né, ela relatava que ela era acordada por vários deles tentando colocar como se fosse um pão a goela abaixo dela, mas eles não conseguiam, né? Ela acabava não comendo esse pão. Então era uma coisa bem, bem complicada mesmo. Até que a última vez
que ela foi... tentou-se possuir ela, né? Foi numa noite de Natal. Foi exatamente numa noite de Natal em que ela teve um outro ataque epilético, né? E não apenas ela, né, foi afetada, né, assim como o irmão dela e uma das irmãs também acabaram tendo o ataque. Mas depois de então, nunca mais a coisa aconteceu com ela, né, coitada. Mais tarde, eles acabaram descobrindo, e o próprio exorcista ele foi atrás, acabaram descobrindo que quando ela era muito pequenininha, né, ela tinha uma parenta que era uma bruxa, né, que praticava essas coisas e que tinha prometido que iria iniciar ela mesma, né, e iniciar ela nas artes que essa bruxa dominava quando ela fizesse 10 anos de idade. Mas essa mulher morreu quando essa camponesa tinha 8 anos. Mas, vamos dizer, as entidades para quem essa bruxa prometeu essa camponesa consideravam que essa camponesa era delas por direito, né? E que elas iam acabar levando essa camponesa para a bruxaria pelo bem ou para o mal. Então, por isso começaram as possessões, né? Por isso começaram os ataques, porque ao invés de uma bruxa ela virou uma camponesa religiosa, né? E a partir de então eles iriam acabar atacando ela até o ponto em que a resistência dela fosse quebrada. Essa aí foi a nossa última história da possessão de Mottlingen, né? Algumas histórias ao longo da nossa história, os próprios demônios, a relação com os demônios, como é que um santo também teve uma relação com os demônios acabarem tentando ele, né? O próprio Santo Padre Pio, ele apanhava fisicamente do demônio, o demônio não podia mais fazer nada com ele, e ainda assim ele apanhava do demônio, né? Eu tenho que admitir para vocês que durante, especialmente esse último relato da possessão de Mottlingen, né, foi bem difícil terminar esse programa. Eu fui interrompido várias vezes. Foi bem difícil terminar isso aqui. Eu estou terminando agora na madrugada. Mas eu espero que esse programa seja útil. Eu espero que esse episódio, que em princípio eu não tinha planejado esse episódio, né? Mas, por exemplo, essa parte envolvendo súcubos, íncubos, essa possessão de Mottlingen, né? O próprio Santo Antão iria fazer parte do episódio a respeito de exorcismo, né? Mas acho que foi por bem ele fazer parte do episódio que falava a respeito de hierarquias angélicas para dar uma temperada na coisa, né? Muito bem. Nosso próximo episódio vai ter uma participação especial que vai ser surpresa. Vai ser eu e mais convidado, né? Falando a respeito da parte aí que, inclusive, seu Hernani aí tá doido para ouvir, que é a respeito de exorcismo, né? Histórias de exorcismo, como é que acontece o exorcismo, né? Isso aí vai ser especialmente interessante, principalmente depois desse episódio mais pesado aqui. Eu digo pesado, não sei se vai ser pesado para vocês, mas para mim foi pesadíssimo de fazer. Foi bem, bem difícil, né? Mas, com a graça de Deus, estamos aí, né, terminando esse episódio. E se eu fui tão atrapalhado assim, né, se tantas coisas aconteceram para que esse episódio não acontecesse, é sinal de que eu interpreto que esse é um sinal de que ele deve ir para o ar, né? Então eu não esmoreço
Eu continuo no meu propósito e aí estamos. Certo, gente? Então vamos mandar um abraço aí para vocês, né? Espero que vocês tenham curtido esse programa. E vamos para as nossas habituais orações de proteção, né? Logo depois de um programa que a gente falou tanto dessas entidades, vamos nos proteger delas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militiae celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amém. Em português. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embuses e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Angela Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et governa. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.